A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Irmão, tem muitos transpassando a palavra de Deus, ocultando, não pregando a verdade. Muitos estão fazendo a obra de Deus de qualquer maneira. Tem vergonha de falar da obra de Deus, mas não tem vergonha de pecar diante do Senhor. A palavra de Deus, ela fala claramente. O próprio Jesus falando, eis que venho com as nuvens, todos os olhos verão, até os mesmos que os transpassaram. Toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. E sim, amém? Eu sou a alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. E que era o que há de vir é todo poderoso. Irmão, quando a palavra de Deus fala claramente que todos transpassaram, e eis que vem sobre a nuvem, é quando Jesus surgir, naquele grande dia, né, do arrebatamento, que vai surgir nas nuvens, com seu trono branco para arrebatar a sua igreja. O que vai acontecer? Todos aqueles que transpassaram a palavra de Deus vai se lamentar amargamente. Jesus está dizendo que muitas igrejas nos dias de hoje, está falando para os pastores, que tem transpassado o seu mandamento, tem transpassado a sua palavra, não tem pregado a doutrina dentro da igreja, não tem ensinado a verdade, não tem ensinado as ovelhas a se comportar na presença dele. As ovelhas andam de qualquer maneira, andam despida, anda nu, anda desgarradamente, como que não tivesse pastor, como não tem, porque ele não é o pastor, ele é o lobo. Aí o que acontece? Naquele grande dia, Jesus está falando aqui que ele vai vir buscar as suas igrejas. E todos aqueles que transpassaram, toda a nação que transpassaram vão se lamentar. Por quê? Quem transpassou? Aquele que deixou de pregar a doutrina, que deixou de pregar a verdade. Por que eles vão se lamentar amargamente? Porque eles não vão ter parte na vida eterna, porque eles não pregou a verdade. Eles não têm parte na vida do gozo eterno, eles vão ficar para trás. Então eles vão lamentar porque eles não pregou a verdade e eles ficou para trás. Aqui fala claramente, né? E os mesmos que transpassaram todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Vão se lamentar. Todas as tribos, todo mundo, todo país que não pregou a verdade, que transpassou a palavra de Deus, ocultou a palavra de Deus, negou a palavra de Deus, falando a verdade, não ensinando os irmãos um mandamento santo, o caminho que devia andar. Transpassou, então eles vão lamentar, porque eles não têm parte na vida eterna. Eles não vão entrar no repouso eterno. Eles vão ficar para a vergonha eterna, eles vão lamentar. Todas aquelas tribos que não andaram em santidade, que andaram de qualquer maneira, que transpassou a palavra de Deus. Quando era para falar e transpassava, não falava. Ele ocultava, ele não pregava a verdade, mas pregava heresia, pregava aquilo que o Espírito Santo de Deus não botava na boca dele, ele falava ao contrário. Então ele deixou de pregar a palavra e ele transpassou. Como aquele soldado, né, que furou Jesus do lado na cruz do Calvário, que saiu sangue e água. Então essas são as igrejas que andam furando o ventre de Jesus o tempo todo. Anda jorrando água e sangue, porque não prega a verdade. Irmão, você está traspassando a palavra de Deus. Duro, você vai se lamentar naquele dia, amargamente, porque você perdeu o direito de entrar da árvore da vida, de entrar no repouso eterno. O Senhor não tem parte na iniquidade com você. Você não tem parte nessa obra. Aqui fala claramente, e os mesmos que o transpassaram, toda a tribo da terra se lamentarão sobre eles. Sobre eles que vão ficar, vão se alimentar. Eles vão cobrar do pastor, fiquei para trás porque você não pregou a verdade. Fiquei para trás porque você ocultou, você não ensinava como nós devíamos andar. Eles vão lamentar, irmão. Vai haver uma cobrança na terra com esses pastores, que as igrejas vão vir em cima dele, mas já é tarde, a porta da graça fechou. Vocês vão ficar para a vergonha eterna. Aquele que transpassa a palavra de Deus vão se lamentar naquele dia, está bem escrito aqui. Todos vocês que não pregam essa doutrina, que oculta a verdade, ensinando o povo de Deus a errar,
lançando fora a palavra santa de Deus e colhendo a palavra maligna para dentro da igreja, andando malignamente na presença de Deus. Na presença não, fora da presença, porque na presença de Deus, quem está na presença de Deus não anda malignamente. Perdão aí pelo erro aí, porque aquele que anda malignamente não está na presença de Deus. Aquele que está na presença de Deus está na luz. Irmão, vocês são um transpassador. Não tem parte no reino do céu. Aqui fala claramente. E os mesmos que o transpassaram. Os mesmos, todos aqueles que transpassaram. Toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Vão se lamentar sobre o seu líder. Vão cobrar dele, mas já é tarde demais. Toda nação, toda a terra. Está bem escrito aqui, porque cada nação há um falso profeta. Toda nação tem falso profeta, tem falso obreiro, tem pastor do diabo. Então eis vão se lamentar de toda a tribo da terra. Está bem escrito aqui. São os transpassou, negou a palavra de Deus, negou o próprio Senhor. Então, o próprio Jesus fala, aquele que se envergonha das minhas palavras, eu envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos seus anjos, diante do trono de Deus naquele dia. Aquele que negar a mim, eu negarei ele também diante do meu Pai e dos meus anjos. Sou um transpassador, transpassa Jesus. Jesus não vai querer nada com ele. Vão se lamentar, irmão. Aproveita que o tempo da graça está aberto. Aceita Jesus como único Salvador hoje, para que você não venha se lamentar naquele dia, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O que vencer herdará toda essa coisa. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama. Amém?